Fala, Fel, tranquilo? Benja e Mano não perdoaram Augusto Melo, que apareceu na mídia e soltou mais essa. Ele falou que os palmeirenses, santistas e também são paulinos, quando encontram com ele, dão parabéns pelo trabalho feito no Corinthians. O Mano e Benja não perdoaram, jogaram tudo no ventilador, ironizaram a fala do presidente e até Emerson Sheik apareceu para dar sua opinião sobre todo o caos que está acontecendo dentro do Corinthians. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre, o programa tá demais. Separei aqui o trecho do Arena SBT para vocês. Eu sou o Luan, vamos pro vídeo. Ai, até perdeu o que falar. Não perdi, velho. É que eu resolvi raciocinar de falar bobagem. Põe aí, aqui, ó. Santista, palmeirense, São Paulino, os caras chegam e falam, porra, parabéns pelo seu trabalho, cara. As pessoas que estão lá não reconhecem, mas a gente está vendo o que está acontecendo e a gente está vendo a injustiça que estão fazendo. Ô, MBet. Oi. São Paulinos, palmeirenses e santistas estão parabenizando o Augusto? Pois é, um papo legal que a gente viu com o Augusto, com o Cartoloco, um abraço pro Cartoloco. Eu falei na campanha, antes da eleição, que eu falei, sabe, o próprio Supremo, em alguns lugares no Brasil, em alguns países, vocês têm listas tríplices, né? As pessoas indicam candidatos. Eu tenho certeza absoluta que na última eleição do Corinthians, o São Paulo indicou um candidato e o Palmeiras indicou outro. Mas eu não vou falar mal porque o Augusto Melo é nosso companheiro. E São Paulo indicou quem? Não sei, tanto faz. Eles escolheram qualquer um. Agora, o Augusto Melo trabalha mais nesse programa do que eu, né? O Augusto Melo veio mais ao Arena SBT do que o Corinthians, né, cara? É capaz de que algumas pessoas falem, obrigado por ter ferrado ainda mais o Corinthians que já estava ferrado. Ele pode ter falado isso. Ô, Clebão, São Paulinos, palmeirenses, santistas estão parabenizando o Augusto pela... O Augusto é um injustiçado? Não é coitadinho, não. E não tem nenhum... Pelo menos eu não encontro palmeirense, São Paulino elogiando o trabalho do Augusto no Corinthians. Muito pelo contrário, né? Ou até elogiando por outro lado. Ô, J. Nicola. Ô, Benja, eu não sei se o Augusto acredita nas coisas que ele fala. Porque a verdade é que quase ninguém mais acredita, né? Mas eu tenho a impressão de que eu acho que ele acredita no que ele fala. Eu não sei, algum poder supremo que ele tem de acreditar. Porque ele fantasia demais, cara. Não é possível que ele fale uma coisa dessa. Se palmeirense e São Paulino elogia porque ele fez o Corinthians voltar às páginas policiais. Só se foi por isso. Porque ele foi afastado da presidência do Corinthians. O Augusto teve um grande mérito. Ele levou muita receita para o clube. Mas todo o restante da gestão dele foi tenebrosa. E seria bom pro Corinthians que o Augusto se afastasse de vez, parasse de dar entrevista, parasse de falar. Seria bom pro torcedor corintiano. Mas você que sabe de tudo lá dentro lá. Ele volta ou não volta? Não, chance nenhuma. No dia 9 de agosto, os sócios vão votar pelo afastamento definitivo dele. Aí cumpre-se o impeachment. Se existir alguma chance de reversão desse quadro, aquele papelão cometido por ele e os assistentes dele num sábado, em que eles tentaram um golpe na cara dura, um dos golpes mais ridículos confabulados nos últimos tempos, aquilo foi a pá de cal. O Augusto não volta, vai ser empichado e a vida política dele no Corinthians já era. Eu não vou citar um colega, mas rapidinho, eu estava em Munique para a final da Champions aqui pelo SBT, quando chegaram, o cara só me mandou a imagem, Mauro, comente aí. Cara, eu falei, inacreditável. Eu achei, inclusive hoje com inteligência artificial, eu falei, não, fizeram um negócio que precisa tomar um cuidado cara. hoje, né? Porque a gente nunca sabe o que é verdade e o que não é, né? E do jeito do Corinthians, a gente nunca sabe mesmo que é verdade nos últimos anos. Né? E o pior é que no Corinthians tudo é verdade. Pois é, não, é inacreditável. Ô, mano, tem palmeirense, São Paulino, Santista aí parabenizando o Augusto? Eu acredito que sim, Benja, de verdade, porque que rival que não quer ver o Corinthians na situação que tá? Inclusive o Augusto Melo tem feito M atrás de M, inclusive juntando todas, ele consegue adubar a América do Sul. Então, cara, não tem como. Diante da situação que o Corinthians vive, eu não estranharia, por exemplo, um palmeirense e um São Paulino. Aí, Augusto, parabéns, ó, tá ferrando o clube, ó. Dá um golpe, você é muito incompetente. Ô, Augusto, você teve a faca e o queijo na mão e a vassoura pra varrer aquele monte de ratazana que tá dentro do Corinthians e você não fez. O dia da transparência que você falou que abrir a caixa de Pandora foi uma vergonha. Então, Augusto, eu vou esperar o quê de você? Se nem você se ajuda. Que vergonha, cara, que vergonha. Ó, ontem no leilão do Neymar, o Sheik tava lá. Você participou? Não, eu tava vendo o jogo da seleção. Ó, outro dia no leilão do Ronaldo eu fui, né, velho? Ó, teve um lance, tem uma hora de uma camisa, quando eu ameacei fazer assim, eu ouvi o primeiro lance e eu voltei. Eu não tenho roupa pra essa festa, não. Mas ontem o Sheik tava lá no
no leilão do Neymar e o Sheik falou sobre a situação do Corinthians aí. Vamos ver o nosso grande Emerson Sheik. É o meu segmento e acho que ao invés de ajudar, eu poderia atrapalhar. Porém, eu não acho que a solução para o Corinthians seja ser transformado numa SAF. Acho que existem outros caminhos. Com uma boa gestão é possível o Corinthians voltar a ser o Corinthians, voltar a disputar e conquistar títulos importantes como foi Libertadores e Mundial. A nossa Paulinha Pimentel que fez a pergunta aí. Ô Jorge Nicola, dá? O Corinthians não precisa virar SAF? Porque ele fala assim, o Sheik fala assim, precisa só de uma boa gestão. Aí que é o problema. Corinthians, uma boa gestão no Corinthians só pode ser salvo hoje se virar SAF. Eu não confio em ninguém na política do Corinthians. Até porque qualquer um para se eleger presidente, ele vai precisar se associar a grupo, a chapinha, e aí quando ele se eleger, ele vai precisar colocar esse cara como diretor da base, o outro como diretor administrativo, o outro no marketing, e aí os incompetentes vão assumir o Corinthians. Eu acho que o único jeito de limar toda essa galera que não presta é transformar o clube numa sociedade anônima do futebol. E aí só uma rápida lembrança, o Pedro Mesquita, que foi o cara que intermediou o acordo do Botafogo com o Textor e do Ronaldo com o Cruzeiro, ele, em busca de investidores para esses dois clubes, ouvia no exterior de grandíssimas empresas que o Corinthians era o mais procurado. As grandes empresas diziam, o dia que você tiver o Corinthians, você volta aqui que a gente fecha com você. Então, se o Corinthians virar SAF, você pode ter certeza que vão chover propostas gigantes. O Botafogo foi acionado na FIFA aí que não pagou uma almada, hein? Tá pagando ninguém. Não pagou ninguém. Não pagou o Vitinho, não pagou os empresários. Tá pagando ninguém não. Belo hein? modelo a SAF. Daqui a pouco é mais uma SAF aí que vai pro saco. Ô, Clebão, o Sheik falou que não precisa virar SAF. Tem salvação o Corinthians? Se não virar SAF, você consegue ver? Benji, eu acho que é complicado, né? O Augusto, ele teve uma oportunidade de ouro na mão agora, né? E nem acho que foi só por causa de pessoas que ele acabou se envolvendo para ganhar a eleição, o exemplo do Rubão, né? O Rubão apoiou ele e aí ele colocou o Rubão como um dos testas de ferro ali no começo da gestão dele. Mas não foi só por isso. Depois ele teve problema com a Vaidbet, depois ele teve problema com os meninos da base. Foram quantos jogadores de base? 87 hoje. E o que isso tem a ver com os caras que estavam ali? Não, foi erro dele, entendeu? Então eu acho que se tem um cara que tem uma visão diferente, que eu acho difícil lá no Corinthians achar esse cara, eu acho que não precisaria, até porque o Corinthians é uma potência, né, meu? O Sheik falou que não precisa de SAF. Precisa só de uma boa gestão. E para achar uma boa gestão? É complicado. O Corinthians ele precisava de um novo Big Ben na Terra para realmente ser refundado. Se tiver um Big Ben de novo, só vai sobrar a Yoko Ono e as baratas aqui, né? Mas o negócio é o seguinte... E o que Yoko Ono? Ela não morre, mano. A Yoko Ono não passa dessa daqui pra melhor, não. Mas o negócio é o seguinte, a rainha morreu e a Yoko Ono não. Agora, o negócio é o seguinte, Benja, com relação à SAF, vamos lá, cara. Pra mim, o Corinthians ele não pode virar SAF. Sabe por quê? Eu acho que tem muita gente dentro do Corinthians que, inclusive, tá torcendo pra essa dívida de 2,5 bi virar 4. Pra aí, obrigatoriamente, você ter que virar SAF. Porque SAF no Brasil, Benjamin, com raríssimas exceções, você vira por necessidade e não por opção. É quando o clube tá quebrado, quando o clube tá agonizando. E dentro do Corinthians, Benja, se, por exemplo, resolve levantar o dedinho, vamos virar SAF. Tô conjecturando aqui uma situação. O Kia, ele tá longe, mas ele está sempre por perto. O Kia tem em todo lugar, cara. Exato. E o Kia, numa dessa, ele é como se fosse Deus, né? Ele tá lá, tá aqui, toda hora ele aparece. Você fala aqui, ele aparece aqui do nada. E se o Kia vem pro Corinthians, não diretamente, ou mesmo que seja indiretamente trazendo alguém, quem que é o braço direito do Kia dentro do Corinthians? Andrés Sanches. Aí você legitima o Andrés como dono do clube. Porque esse cara, ele vai ser o manda prender e manda soltar. Então, de verdade, Benja, eu torço radicalmente para que o Corinthians tenha uma boa gestão, mas que necessariamente não vire SAF. Porque se virar SAF, meu irmão, aí acabou de vez. E nós Fé, opiniões bem divididas em relação ao Corinthians virar SAF. A verdade é que se essa dívida continuar aumentando, vai ser que o Corinthians se torne realmente uma SAF. O medo que a gente tem é de cair nas mãos erradas, né, Fiel? Eu acho que virar SAF, na minha opinião, ainda seria o melhor para o Corinthians, mas teria que ser na mão de uma pessoa que realmente quer o melhor para o Corinthians, realmente vai investir no clube, vai amar, vai cuidar, vai fazer o necessário para ver o Corinthians grande, como queria
com qualquer uma que fosse a sua empresa. Agora, se o Corinthians cai na mão de um Kia Jorabichian e o próprio Kia coloca na mão de um Duílio da vida, André Sanches da vida, aí acabou tudo de vez, como o Mano falou, só uma nova criação do mundo para trazer de volta o Corinthians que a gente já viu um dia. Eu ainda acho que Augusto Melo fez coisas boas pelo Corinthians, mas está longe de ser o melhor presidente da história. Talvez o melhor dos últimos que a gente teve, porque o nível tá bem lá embaixo, né, Fiel? Mas cada entrevista que ele dá, cada situação que ele é envolvido, não só ele, Duílio, Andrés, para mim todos esses tinham que sumir da face da terra do Corinthians e aparecer alguém que realmente seria capaz de colocar o Corinthians em ordem e fazer voltar a ser aquele Corinthians que a gente já viu um dia, não é nem um passado tão distante, por exemplo, em 2012 na Libertadores e Mundial. Se ainda tem esperança, deixa aí nos comentários, se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo, fiel. Valeu!